Estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje o nosso tema dá continuidade à série de programas sobre políticas públicas e psicologia. Nosso tema hoje é trabalho e as cooperativas de geração de renda. O cooperativismo vem se apresentando como uma saída para o desemprego. São diversas as formas de cooperativismo que se apresentam. Hoje, no Ministério do Trabalho, foi criada uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que será coordenada pelo economista Paul Singer. A economia solidária vai se apresentando assim como uma alternativa de geração de renda e sobrevivência digna. No entanto, muitas são as questões que precisam ser debatidas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, contando com a presença de Fábio Sanches, sociólogo do Núcleo de Economia Solidária NESOL da USP e da Incubadora de Cooperativas da USP. E Odair Furtado, atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, coordenador do Núcleo da Unitrabalho da PUC de São Paulo e um dos idealizadores da Incubadora Tecnológica e Cooperativas Populares. Para começar o nosso debate, nós vamos assistir a um vídeo que coloca a questão. Vamos lá. Maria de Fátima amargou 2 longos anos engrossando a fila de desempregados. A gente se sente lá embaixo, né? Porque quem é acostumado a trabalhar, né, e ficar assim, é muito difícil pra gente. Agora ela faz parte desta padaria, uma cooperativa que divide com outras 20 companheiras. E essa cooperativa nós vamos vencer. Assim como Maria de Fátima, é cada vez maior o número de pessoas que se beneficiam deste tipo de organização. A cooperativa é um grupo de trabalhadores que se associam para montar um negócio em que todos são responsáveis, donos, trabalham em comum, fazem todas as coisas. É uma nova forma de estabelecer relações de trabalho, relações que são relações igualitárias, não hierarquizadas. Na mesma padaria, Maria José deu adeus à angústia de 9 anos sem trabalho. Maria José, o que é isso que você está fazendo? É broinha. O que mais que vocês fazem? Nós fazemos pão de cebola, pão de cenoura, pão doce, pão de peixe. Nós já chegamos a fazer até pão de alho, né, pão de batata, né. O pessoal gosta? O pessoal adora, né, tomando conhecimento, né, nem como só aqui na incubadora, como lá fora o pessoal compra, né, e eu creio que essa rede desse pão, ela vai crescer. A padaria é uma das cooperativas que nascem e crescem nesta incubadora da Universidade de São Paulo. Ivani, que é coordenadora desta outra cooperativa de serviços gerais, ficou desempregada por 2 anos. Hoje ela faz as planilhas, organiza os cooperados e já tem planos para o futuro. Todo mundo batalha, né, para isso, para crescer, porque a cooperativa antes não tinha nada, hoje ela já tem um computador, já tem algum equipamento para jardinagem. Sentia assim, sei lá, triste, porque chegava em casa, a família falou, pô, não quer trabalhar, por causa da idade e tal, aquele negócio todo, né? Então eu pegava e ficava triste, né? De maneira geral, é inegável que a gente percebe um grande crescimento, assim, das pessoas, em diversos aspectos, assim. As pessoas voltam a estudar, as pessoas passam a questionar as relações delas entre si, no trabalho, na família. A gente precisa que eles montem os empreendimentos, façam parte de redes, de trocas solidárias e participem da construção de uma economia alternativa, assim, paralela, que ganhe força e possa impor os seus valores no mundo contemporâneo. A iniciativa de criação de uma cooperativa pode vir do poder público ou da própria comunidade. A legislação a reconhece como forma jurídica, desde que tenha no mínimo 20 cooperados e seja registrada como tal. Mas apesar de ser uma alternativa para quem está sem trabalho, não pode ser considerada como a solução para a crise do emprego. O que é a cooperativa nesse sentido? Por que ela oferece um espaço de trabalho que as empresas, de modo geral, não estão oferecendo? Porque não se trata de emprego, se trata de trabalho. Se trata de trabalho e renda, entende? Os cooperados não são empregados, eles são trabalhadores. É um tipo de renascimento do trabalhador enquanto um ser autônomo, livre, né, capaz de ter iniciativa. É interessante que o vídeo nos mostra com muita força
como os trabalhadores se sentem sofridos, né? Como as pessoas se sentem sofridas quando elas estão sem trabalho, sem emprego. Isso fica muito claro em todos os depoimentos. Mas vamos lá. As cooperativas aparecem na mídia como uma solução para o desemprego. Na matéria que a gente assistiu, a própria professora Silvia Lezer nos diz que não é exatamente uma solução para o desemprego. Vamos falar um pouco dessa polêmica. É uma polêmica, são opiniões diferentes ou apenas uma questão de conceito? Eu acho que é uma questão de conceito e uma questão de... quer dizer, uma polêmica também que envolve, acho que na última eleição você pegava vários candidatos de vários leques falavam do cooperativismo como solução. Daí você tem que... Na verdade, solução para o desemprego é a economia crescer. Se você não cresce, não gera novos postos de trabalho, você não... enfim, não anda o consumo, a produção e não gera nem trabalho, nem emprego. Agora, a cooperativa é uma forma alternativa de geração de trabalho. E você tem que daí distinguir que tipo de cooperativa você está falando. Na verdade, o movimento cooperativista surge há 200 anos, mas no Brasil você tem hoje existindo 3 formas de pessoas, de agentes que chamam de cooperativa coisas diferentes. Você tem as coopergatos, que são, enfim, gatos que montam a forma jurídica de cooperativa para precarizar trabalho, pega faxineiras empregados de uma fábrica, despede todos e os contrata na forma de cooperados para não pagar nenhum direito trabalhista para esses faxineiros. Você tem o cooperativismo oficial, que são as grandes cooperativas agrícolas, que não necessariamente são cooperativas autogestionárias, muitas vezes a administração dessas cooperativas são profissionalizadas, são administradores contratados que mandam em cooperados que são a base. Esse tem um movimento que vem crescendo nos últimos 20 anos, que é a economia solidária, que é, na verdade, e a cooperativa é uma das formas de manifestação da economia solidária, que são formas democráticas, solidárias, participativas de organizar o mundo do trabalho. Então a cooperativa de produção, a cooperativa de serviço são uma das formas da economia solidária, junto com microcrédito, cooperativas de crédito, clubes de troca, que constituem esse campo que é calcado em valores como a solidariedade, a autogestão, a democracia. Bom, nós vamos ouvir o professor Paul Singer numa matéria que fizemos com ele e aí voltamos para o nosso debate. O economista Paul Singer, que está prestes a assumir a recém-criada Secretaria Nacional de Economia Solidária, percebe a crise do emprego como um problema macroeconômico. Se as políticas monetária e fiscal fizerem a economia crescer, digamos, mais de 5% ao ano, é bem possível que ao longo dos anos esse desemprego vá ficando mais curto e menor. Essas políticas públicas que eu estou referindo, a política monetária e a política fiscal, são exatamente o contrário do que deviam ser, e por isso está aumentando o desemprego e a exclusão social no Brasil. Ou seja, são políticas de juros altos, de contenção do crédito e de forte corte da despesa pública. Essas coisas em conjunto não deixam a economia crescer e praticamente há 20 anos a economia brasileira não está crescendo. E como solução para a geração de trabalho, Paul Singer lembra ainda de uma outra alternativa. Uma forma de economia solidária que é eficiente nessa direção é chamada clube de troca. Pode ser integrada por pessoas, por pequenas empresas ou por cooperativas. O que é o clube de troca? O clube de trocas é uma união, é uma associação, exatamente, de pessoas que trabalham e que não têm clientes, ou de cooperativas, ou o que seja, e que, através da sua união, tornam-se clientes uns dos outros. O clube de trocas tem uma moeda própria, e essa moeda a pessoa recebe ao entrar no clube para poder comprar dos outros sócios do clube. Mas ele também tem que oferecer bens ou serviços que ele produza para que os outros possam comprar deles. O resultado final do clube é que há mais trabalho, mais renda e mais consumo. Fábio, nós vimos aí o professor Paul Singer colocando a questão do clube de trocas. Existe alguma experiência em outro país? Existe alguma coisa que já aconteceu que a gente possa relacionar com a nossa? O clube de troca você tem aqui em São Paulo, incipiente, mas uma experiência que cresceu muito foi
que já tem desde o início da década de 90 na Argentina, mas que com a crise econômica que atingiu a Argentina, eles cresceram muito como dentro dos setores desempregados, sem ocupação da Argentina, teve um boom enorme, circulou uma quantidade de dinheiro enorme, teve reflexo no PIB argentino, segundo alguns dizem, ele não baixou tanto por causa da existência dos clubes de troca. Daí, quando o Fábio fala dessa questão da necessidade das políticas públicas, da definição, né, há outras medidas que precisam ser tomadas paralelo a isso, nós estamos discutindo que essa questão do cooperativismo não seria a solução para todos os nossos problemas. É isso. Para solucionarmos nosso grande índice de desemprego, nós teríamos que ter outras medidas. Preciso considerar o seguinte: para a gente pensar a economia solidária como uma alternativa, muita coisa tem que mudar. Então, é um germe, uma semente que se planta, não, com a expectativa de transformação social. Essa é a expectativa. Não? Entretanto, a política pública ela é imediata. O problema do desemprego é imediato. E não há condição de escala hoje do campo da economia solidária para resolver o problema do desemprego. Então, não é possível associar desemprego e cooperativismo de uma maneira direta. Tá? Então, nesse sentido, é necessário que há uma política e há uma expectativa de uma política do governo Lula, tá? Que venha a solucionar a crise de desemprego. Tá? Então, neste momento, há uma condição que permite o crescimento do cooperativismo por conta do caldo de cultura instalado. Tá? Entretanto, quando não se vincula diretamente a cooperativismo com o desemprego, é porque ele, na realidade, representa uma alternativa ao próprio capitalismo. Tá? Por conta disso, não é uma solução para o capitalismo. A economia solidária e o cooperativismo popular busca a constituição de uma rede que se coloque como alternativa ao próprio sistema. Tá? E isso no sentido de que ele trabalha com valores que não são os valores da relação de emprego da economia capitalista. Então, a partir dessa questão, queria aí ouvir os dois. Se fala bastante aí na matéria que nós vimos, essa questão de novas formas de relação de trabalho que a economia solidária e o cooperativismo podem trazer, né? Essa dignidade, autonomia do trabalhador, esse resgate. A gente sabe, ao mesmo tempo, que a nossa cultura brasileira é uma cultura bastante competitiva, escravagista, hierarquizada, né? Sabe com quem você está falando, né? A gente tem muito isso, muito forte na nossa cultura. Como é que é possível a gente instalar essa nova cultura? O cooperativismo pode ser suficiente para instalar essa nova cultura de relações mais iguais, mais cooperativas, menos hierarquizadas na nossa sociedade? Ou, ao contrário, esta cultura hierarquizada vai impedir o cooperativismo de se instalar da forma mais adequada? Acho isso bastante complicado de compreender. Queria ouvir os dois. Eu pegaria até um gancho com a fala anterior do Dair, que a economia solidária, não com esse nome, mas ela surge no século XVIII junto com a Revolução Industrial, junto com extrema exclusão dos trabalhadores naquela época, que começa a se organizar, por um lado, em sindicatos para conquistar direitos, e por outro, parte desses trabalhadores começa a se organizar em formas coletivas, cooperativas de empreendimento. Na época, a economia solidária era chamada de socialismo utópico, então já se colocava uma ideia de transformação, de um outro mundo, um pós-capitalismo, né? Na cooperativa, o que a economia solidária coloca um pouco nesse movimento depois de 200 anos, colocar a economia solidária, é que essa transformação não se dá pela conquista do poder do Estado, mas se dá mudando a forma de sociabilidade das pessoas, a forma de relação, e é um aprendizado, acho que não só no Brasil, que tem essa cultura escravagista, mas a cultura do capitalismo é uma cultura pautada pela competição, pelo individualismo,
dos vencedores e perdedores, por um lado, e a economia solidária, como é um processo, eu considero o processo de criação, as pessoas que dizem na reportagem da cooperativa, é um processo extremamente formativo. Você, no dia a dia do trabalho, adquirir novas formas de relacionamento com as pessoas, que não é de uma hora para outra, não é, às vezes, no período de uma cooperativa, mas acho que ele fala muito bem, e vai para depois da cooperativa, alguém no vídeo, você começa a questionar, a partir de práticas democráticas no mundo do trabalho, começa a questionar a sua relação em casa, a sua relação no bairro, acho que vários casos já acompanhamos de pessoas que começaram a participar de associações de bairro a partir da participação na cooperativa, mulheres que eram espancadas pelos maridos começaram a questionar isso. Então você começa a criar um processo formativo de transformação desses valores através de outros, que acho que qualquer empreendimento coletivo, solidário, pautado por esses valores, coloca. O que nos leva a essa cooperativa é o desemprego, a situação de muitos anos. As pessoas, pelo menos que falam na matéria, todas têm uma situação... Diferentes casos. Acho que no ambiente urbano, e as cooperativas populares surgem principalmente em áreas excluídas, urbanas, é a geração de renda. As pessoas que estão há muito tempo sem emprego, e daí a gente estava conversando antes de fazer a distinção entre emprego e trabalho, né? Emprego é uma forma de relação trabalho pautada no empregador, que detém os meios de produção, e um empregado que detém só a mão de obra e que vende a mão de obra para o outro. Então é um tipo de trabalho. Quando a gente fala de geração de trabalho e renda, e não de emprego e renda, que você tem outras maneiras de se trabalhar. Tem a relação patrão-empregado e tem a relação associativa, que é a relação numa cooperativa. Tem a agricultura familiar, que também não é a relação de trabalho, os entendimentos familiares. Então, trabalho tem diversos. Emprego é uma das formas de relação. Agora, só para completar a fala, você tinha falado nessas cooperativas populares, geralmente é a geração de renda que pauta. Agora, eu conheço grupos rurais, por exemplo, que formam cooperativas, como o caso dos remanescentes de Quilombo no Vale do Ribeira, porque eles associam a cooperativa com práticas tradicionais de cultivo. Então, mais do que gerar renda, a cooperativa tem um valor enquanto uma prática coletiva de se trabalhar. E aí, Odair, e a cultura? Isso que parece ser difícil, quase impossível, que esta possibilidade de organização popular, é algo que a gente já viu acontecer nesse país. O movimento da saúde, por exemplo, e a constituição do SUS, num primeiro momento também parecia impossível. E, no entanto, a população organizada se envolveu com isso e passa a discutir saúde e termos técnicos de saúde, com os próprios técnicos, com médicos, com psicólogos, e tem um poder de reivindicação que ajudou a instalar o SUS. Então, com as cooperativas, vai acontecer a mesma coisa. Aos poucos, e com incentivo, a população, e particularmente aqueles que se encontram nessa circunstância mencionada pelo Fábio, vai poder se apropriar destas condições. Agora, no momento que nós vemos um trabalho feito com uma certa dificuldade. O pioneirismo sempre implica em se romper barreiras. E para se sair desta condição, que é a condição da relação patrão-empregado, a condição de emprego, ela não é muito fácil. Então, a tendência nas cooperativas de imediato é pensar em hierarquizar relações. Eu penso que assim, você tem lá um grupo, todo mundo começa muito bem junto. Aí tem alguém que domina um pouco mais, é melhor de matemática, ou sabe, né? Tem lá qualquer habilidade, se não, imediatamente isso não se reverteria, serviria como critério para hierarquizar, porque nós somos muito habituados a hierarquizar, né? Estas empresas de médio porte, que faliram, tiveram problemas graves, não pagaram salários e que foram assumidas pelos próprios trabalhadores, viveram circunstâncias parecidas. Quem é o administrador, que está ocupando de uma certa maneira o cargo do dono da empresa, e quem é o faxineiro, tem ali uma pensão nessas funções
e de como você faz se estabelece a relação. Essa discussão é uma discussão que ela não é nova. Tá? Ela já apareceu... A diferença estaria em que todo mundo ganha igual? Não. Ou não? Não. Você tem uma coisa, é a função que você desempenha, e aí você é um trabalhador daquela cooperativa. A outra coisa é o fato que você é um sócio. Tá? E aí é uma distribuição dos lucros da empresa. Você acaba ocupando lá um cargo mais de chefia, o outro faz lá um serviço, mas somos cooperados e somos donos da mesma forma, aí todo mundo ganha igual. Não, você tem, na verdade, para constituir a cooperativa, você tem uma coisa que é a cota-parte, que é a constituição do capital inicial da cooperativa. Nessa, que é cada um entra com uma parte, nessa parte todo mundo entra com igual. Agora, o ganho, a retirada, que na cooperativa não se ganha salário, o salário é da relação de emprego, patrão-empregado, é a retirada que se tem. Na retirada, o que distingue a cooperativa é, na verdade, o ambiente democrático, a Assembleia Geral que define os rumos, as diretrizes da cooperativa, do cooperativo. Aí todo mundo utilizar a cooperativa como empreendimento democrático, solidário. A Assembleia pode decidir que a direção da cooperativa ganhe mais do que o faxineiro. Ou pode decidir, como já veio a acontecer, de todo mundo ganhar igual. Eu acho que o essencial é que a cooperativa ela joga com o jogo, ela coloca, quando se decide em assembleia, se vê que a retirada não é algo natural, que o mercado determina nas outras negócios, cada um retira. É um debate numa cooperativa ético-moral. Tem cooperativa que pode inventar um outro critério como se você tem 3 filhos e eu tenho 1, é mais justo que você ganhe mais. Então é decidido pelo próprio, estou dando um exemplo, mas é decidido, não é algo natural a retirada, mas é decidido pelo aquele coletivo de pessoas. Aí, e os psicólogos? O que é que os psicólogos têm a ver com isto? Parece mais uma questão de economistas, de sociólogos, não é? O que é que os psicólogos têm a ver com isso? Eu diria que os psicólogos têm muito a ver com isso. Agora, para começo de conversa, o trabalho é multidisciplinar. Então, nós não poderíamos falar de uma especificidade do psicólogo. Então, tem alguns momentos que o psicólogo faz o mesmo que o sociólogo, faz o mesmo que o economista. Então, o economista faz um pouco daquilo que faz o psicólogo. Não há esta divisão rígida. Mas o psicólogo encontra uma forma peculiar de trabalho nas cooperativas populares, particularmente, que é aquela que reúne grupo de pessoas que ou estão desempregadas há muito tempo, ou não estão envolvidas diretamente com o emprego e com o mundo do trabalho de uma forma eficiente, e a cooperativa popular vem com uma solução. Tá? Agora, é preciso rediscutir valores vinculados ao mundo do trabalho, e isso gera crise. Então, o psicólogo ajuda, entende muito das formas de grupalização, tá? de constituir o grupo, ajudar o grupo a encontrar saídas e se autoanalisar. Tá? A outra é que, no momento da crise, há uma tendência à dissolução do grupo. Tá? E aí o psicólogo também tem uma peculiaridade que é ajudar o grupo a enfrentar a crise. Tá? De resto, o que ele faz nessa circunstância, nessa ajuda do grupo se compreender, aí nesse ponto não difere muito de qualquer outro profissional, seja ele universitário ou não. Tá? Muitas vezes uma própria liderança popular cumpre este papel na cooperativa, tá? Que é aquele grupo de pessoas ganhar confiança suficiente no projeto político que ela está construindo. Agora, essa ideia de cooperativa tem aparecido também em manicômio judiciário, manicômios, né, que um dia, com certeza, vamos terminar com todos eles, mas, enfim, está aí como uma possibilidade de recuperação das pessoas que sofrem de doença mental. O trabalho vem aparecendo, graças a essas cooperativas, como uma forma de tratamento do sofrimento psicológico? A conquista da cidadania passa fundamentalmente pelo trabalho. Poder estar trabalhando, ter a remuneração, ter condições de sobrevivência é fundamental para a saúde mental. Estou falando das pessoas que estão nesta circunstância. Pessoas com sofrimento psíquico,
que ou estão nos serviços alternativos, no CAPS, por exemplo. Também existem formas. E aí o cooperativismo é a alternativa que se encontra no serviço alternativo. Agora, como isso tem dado resultado, ele está chegando também lá na outra ponta, que é a forma de desinternar pessoas, dando condições de se autossustentar, para ela poder sair do hospital psiquiátrico. Há uma experiência muito bonita que está sendo realizada por alunos da PUC, no manicômio judiciário, em Franco da Rocha, com a constituição de uma padaria. Eles têm, neste momento, estão construindo a padaria, há um projeto de um arquiteto, duas psicólogas, duas estudantes de último ano, ajudando na elaboração e na organização do grupo. E enquanto eles estão construindo a padaria, eles utilizam a cozinha lá do manicômio para fazer os pães e estão vendendo os pães. É um processo que tem ajuda, num lado, na constituição de renda para aquele grupo e, ao mesmo tempo, é uma referência. O trabalho serve de uma referência de saúde mental para estas pessoas. Elas começam a se incluir no mundo e, com isso, a sair do hospital psiquiátrico. Que bom. É sinal que nós resgatamos o trabalho como um tema importante dentro da psicologia. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Fábio Sanches, sociólogo do Núcleo de Economia Solidária da USP e da Incubadora de Cooperativas da USP, e ao Odair Furtado, atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, coordenador do Núcleo da Unitrabalho da PUCSP e um dos idealizadores da Incubadora Tecnológica e Cooperativas Populares da PUC de São Paulo. E a participação de você, telespectador. Espero vocês em julho, quando voltaremos com mais um programa Diversidade, continuando o nosso debate sobre psicologia e políticas públicas. Vamos discutir segurança. Até lá. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.